Intimidade ou privacidade? Como você está vivendo o seu casamento? Eu sou o pastor Adair Miranda. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Reflexões Bíblicas. Se você é novo por aqui e gostou deste conteúdo, se inscreva em nosso canal, curta nossos vídeos e compartilhe à vontade, pois o nosso objetivo é levar a palavra de Deus ao maior número possível de pessoas. Para fazermos esta reflexão, eu estarei lendo alguns versículos do capítulo 2 e do capítulo 3 do livro de Gênesis. No capítulo 2, eu estarei lendo o versículo 23, 24 e 25. No capítulo 3, eu estarei lendo o versículo 8 até o versículo 11. Vamos lá. Capítulo de número 2, versículo de número 23 a 25, que diz assim: E disse a Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto deixará o homem seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. No capítulo de número 3, do versículo 8 até o versículo 11, está escrito assim: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Só até aqui. Meus irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus, essas palavras que nós acabamos de ler, do capítulo 2 e do capítulo 3 do livro de Gênesis, elas nos norteiam sobre a pergunta que eu fiz no início do vídeo: como você tem vivido o seu casamento? Com intimidade ou com privacidade? Essas duas palavras, no contexto ao qual nós estamos referindo, elas são opostas. A palavra intimidade, ela é o antônimo da palavra privacidade neste contexto. Nós vemos aqui no capítulo de número 2, nos versículos que nós lemos, que quando Deus cria o primeiro casal, inicialmente ele cria o homem e posteriormente a sua mulher, ele diz que o próprio Adão, ele fica feliz porque ele havia encontrado para si uma que parecia com ele, porque Deus já havia criado todos os animais e Adão era o encarregado de tomar conta daqueles animais, mas ele não havia encontrado uma parceira naqueles outros animais. Mas quando Deus cria a mulher, Adão ele percebe que aquela sim era osso dos ossos dele e carne da sua própria carne. Então aquela serviria para ser a sua auxiliar. Ela serviria para ser aquela pessoa com quem ele dividiria a sua vida, os seus projetos, o seu trabalho. Nós vemos aqui que no versículo de número 24 está escrito: Portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á, algumas Bíblias dizem unir-se-á, a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Aí eu digo a vocês, se perante Deus, no casamento, quando a pessoa casa, ele se torna uma só carne, como pode haver privacidade neste casal?
não há espaço para a palavra privacidade. Somente há espaço para a palavra intimidade. Porque se os dois são uma só carne, então eles saberão, eles precisam saber aquilo que o outro está fazendo. Não pode ter nenhum tipo de segredo entre o casal. O segredo, ele é destrutivo na vida do casal. Está escrito aqui no versículo de número 25, ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. O casal, ele não pode ter vergonha um do outro. O marido não pode ter vergonha da mulher e a mulher não pode ter vergonha do marido, porque eles são, no momento em que eles assumem o compromisso de viverem juntos como um casal, eles estão se tornando agora uma só carne, perante Deus e perante a sociedade. Então não há espaço para a palavra privacidade. Privacidade é o quê? Privacidade é eu fazer algo e não ter que dar satisfação ao outro. É eu ter liberdade para fazer algo de mim mesmo. É eu tirar as minhas próprias conclusões sobre aquilo e não ter que dar satisfação ao outro. Só que no casal isso não é possível, porque a vida dos dois, elas se tornam entrelaçadas no momento em que a pessoa decide se casar. Então não há espaço para a palavra privacidade. Se nós formos agora para o capítulo de número 3, e do versículo 8 até o versículo 11, nós veremos que Deus, ele tinha um contato muito próximo. Deus, ele tinha uma intimidade com o casal. Então o casal, ele não envergonhava, ele não sentia vergonha de Deus. Eles estavam nus e eles não sentiam vergonha de Deus. Por quê? Porque eles eram íntimos de Deus. Mas no momento em que eles fazem algo que não era permitido, que Deus não havia permitido, neste momento eles passam a sentir vergonha de Deus. Não é somente porque os olhos deles foram abertos agora para a questão daquilo que Deus disse para eles, porque o homem, ele foi criado de forma inocente. No momento em que eles desobedecem a Deus, agora eles passam a ter o discernimento entre o bem e o mal, o entendimento. Eles passam a ver o que era bom e o que era mal. Até aquele momento, eles só viam o bem. Deus havia feito os dois somente com bondade no coração. Eles não tinham o conhecimento do mal. Mas no momento em que eles cometem aquele ato de desobediência a Deus, eles passam a ter essa visão do bem e do mal. Mas o fato deles sentirem vergonha de Deus, o fato deles quererem esconder de Deus, deles quererem ter privacidade, né? Privacidade seria o quê? Seria eles se apresentarem para Deus quando eles quisessem e vestidos alguma coisa, porque agora o fato deles estarem nus já faziam com que eles tivessem vergonha de aproximarem de Deus, daquele estado, daquela forma que eles se encontravam. Nós vemos aqui que o casal, o homem e a mulher, Adão e Eva, eles perdem essa intimidade com Deus e eles passam a querer ter uma privacidade de ver a Deus, mas porém vestidos. E talvez também quando eles quisessem ver a Deus, e não a qualquer momento, né? Então nós podemos tirar algumas conclusões deste assunto. Nós veremos que eu não estou condenando a privacidade entre o casal. Não é isto, não é este o objetivo. O que eu estou querendo dizer é que nós temos que optar sempre pela intimidade, porque a privacidade ela pode sim ocasionar alguns problemas. Vamos falar de coisas simples. Se você possui o celular, o seu e-mail, as suas redes sociais e você tem muita preocupação com senha do seu parceiro, da sua parceira, ele não sabe, o seu parceiro não sabe a sua senha, a sua parceira não sabe sua senha, fica uma coisa um pouco complexa, porque a pessoa pode tirar várias conclusões disso. Aí você pode me dizer assim, mas pastor, eu tenho o direito de viver a minha vida sem ter que dar satisfação
de tudo para o meu marido ou para a minha esposa? Você pode. Mas Paulo disse que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Será que convém a você mesmo poder tomar suas próprias decisões sem conversar antes com seu marido ou com a sua esposa? Será que está correto isso? Será que o casamento, a proposta do casamento é exatamente isto? Eu ser casado e tomar as minhas próprias decisões sem consultar a minha esposa, ou no caso, a esposa consultar o seu marido? Será que isso está certo? É uma pergunta que nós precisamos fazer. Porque os problemas no casal, eles nunca começam grandes. Talvez a pessoa, isso é muito comum, a mulher, ela chegar próximo de alguém e falar: eu vou comprar isso na sua mão, mas o meu marido não pode saber. O marido também, ele gasta algum dinheiro, mas ele diz: a minha mulher não pode saber disso. Isso pode causar um problema sério, porque o exemplo do marido, talvez ele vai até a casa da sua mãe, a casa de uma irmã, de um irmão, e ele doa algum dinheiro para aquela pessoa, seja mãe, seja irmão, seja irmã, seja lá quem for. Ele está fazendo uma boa ação, porém a sua esposa não sabe. Em algum momento a sua esposa pode descobrir que está faltando algum dinheiro, ou no banco, ou do seu pagamento, e ela pode começar a imaginar que aquele dinheiro possa ter sido gastado até mesmo com outra mulher. Então talvez dali pode surgir um problema, e esse problema pode tomar dimensões gigantescas que podem até mesmo levar a uma separação. Nós temos visto como o divórcio tem subido de forma absurda. Estatisticamente falando, o divórcio ele tem atingido patamares gigantes. E os problemas, como eu disse, eles não começam grandes, eles começam de forma bem pequena. São nos detalhes que começa o problema. E o inimigo de nossa alma, nós sabemos que ele está presente nesses detalhes, ele está observando para poder agir, para fazer aquele estrago na vida do casal. Então é necessário que a gente seja prudente. O casal, o homem e a mulher, ele tem que ser prudente, ele tem que fugir da aparência do mal. Você não pode mentir para sua esposa, para o seu marido. Você não pode, você precisa dialogar, precisa ter uma comunhão e uma intimidade. Se você não concorda comigo, deixa seu comentário, fala comigo por que você não concorda. É muito importante que você venha comentar, mas eu digo a você, perante a Deus, quando você se dispõe a casar, você se torna uma só carne. E sendo uma só carne, não tem como você ter privacidade. A única coisa que você pode ter é a intimidade, porque os dois já não são mais dois, eles se tornam um. Fiquem todos com Deus e tenham um excelente dia e que Jesus abençoe a todos.